Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, que a paz de Deus esteja com você e com toda a sua família. Hoje teremos uma mensagem inspiradora da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Luciano Subirá, que irá nos ajudar a entender como saber se é Deus falando conosco. Muitas vezes nós pensamos que Deus fala conosco de uma forma estrondosa, como um raio ou algo mágico. O Espírito Santo fala conosco no nosso íntimo, de forma suave e gentil, e essa é a maneira pela qual podemos discernir a voz de Deus. A fim de saber se é Deus falando conosco, precisamos estar atentos ao nosso interior e prestar atenção àquilo que Ele está tentando nos comunicar. É importante lembrar que Deus fala através da sua palavra, então é crucial estudá-la e meditar nela para podermos discernir a voz de Deus com mais clareza. Também é importante estar em oração constante e buscar a direção de Deus em todas as decisões que tomamos. Quando nos submetemos à sua vontade e buscamos a sua orientação, o Espírito Santo nos guia e nos dirige para o caminho correto. Sugiro que nesse momento você reflita sobre as áreas da sua vida que precisam do agir de Deus e coloque aqui nos comentários a frase: eu vou ouvir a voz de Deus, mas só escreva se você realmente crê nisso. Amém? Lembre-se de que é importante confiar em Deus e pedir a ajuda dele todos os dias em suas orações. Antes de começarmos a entender a mensagem de hoje, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para que mais pessoas possam receber as bênçãos de Deus através de nossos vídeos. Assim você estará ajudando a espalhar a palavra de Deus e alcançar mais pessoas com nossos vídeos que postamos diariamente aqui no canal. Vamos para a parte mais importante do vídeo, que é a mensagem de Deus para a nossa vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos diante de situações que são simples. Eu me lembro da época onde a finada locadora de vídeo, que já não existe mais, eu entrava na locadora, às vezes para não perder tempo, esperava que alguém me desse uma indicação, né, de um filme que valesse a pena ver, que não ia perder meu tempo nem meu dinheiro. Mas mesmo quando às vezes tinha uma indicação de alguém, pegava numa caixinha, às vezes acendia. Eu passei a usar essa expressão por uma ilustração que meu pai dava. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: seja a paz de Deus o árbitro, o juiz nos nossos corações. Muitas vezes meu pai dizia: eu tomo decisões por ter ou não ter paz. E muitas vezes eu pegava um negócio na mão e antes de sequer ler uma resenha, né, de ver do que se tratava o filme, eu tinha um sinal vermelho. Era algo dentro de mim dizendo: não avance. E todas as vezes que eu desrespeitei esse testemunho interior, nunca me dei bem. Não importa quão pequeno fosse a decisão a ser tomada. Nós temos uma provisão de Deus para nos dirigir nesse caminho. Mas muitas vezes nós não cultivamos essa interação porque não entendemos a simplicidade dessa dinâmica. Eu falei semana passada e vou repetir, gente: se o Espírito Santo não está tentando dirigir os crentes, eles devem ser as criaturas mais loucas que existem nessa terra. Eu de vez em quando pergunto para alguns: se Deus não fala com você, com quem que você discute? Porque às vezes você está lá no quarto de oração, de Deus, pode pedir qualquer coisa. Aí diz: perdoa fulano. Fulano não. Se não é Deus falando com você, você está discutindo com quem, criatura? Aí aquilo começa a tentar te dobrar. Lembre dos bons momentos que você tiveram. Não jogue fora a história. Passe por cima dessa picuinha. Daqui a pouco, você, por causa do tempo da oração, está mais quebrantado. Aliás, meus filhos diziam que a melhor hora de pedir algo para papai e mamãe era depois do tempo devocional. Que a gente sempre estava mais quebrantado, mais fácil. Aí você está lá, já meio quebrantado, você diz: posso até perdoar, mas vai ter que vir rastejando. E olhe lá. Mas daqui a pouco, você está numa luta com aquela coisa interior que nem você sabe explicar. E de repente você vê que você está perdendo a queda de braço. E daqui a pouco você está chorando: tá bom, eu perdoo em nome de Jesus. E algo vem e lava a sua alma. Quem é que fez isso com você? É o Espírito Santo. Agora, se eu e você entendemos o que é esse testemunho interior e aprendemos a ser sensíveis e corresponder, nós vamos viver coisas extraordinárias. Quem está entendendo, diga amém. Tem coisas que não pode ser da cabeça da gente. Vamos começar por eliminatória. Ah, pastor, não tenho muita experiência, não tenho certeza. Eu já falei isso para Deus muitas vezes. Eu dizia: Deus, eu não duvido de você, eu duvido de mim, da minha capacidade de te ouvir. Se eu tiver certeza que é o Senhor, eu não duvido de você. Mas se eu não tenho certeza, eu estou duvidando se é ou não você. Deu para entender a diferença? Eu estava dizendo para Deus que eu não duvidava dele, eu só duvidava do fato: é ele ou não é? Agora, tem coisas que você só vai descobrir checando, conferindo. Um dia entrei no escritório de casa. Naquela época o escritório era só o lugar de amontoar os livros, os papéis e não trabalhar tanto. Mas eu lembro que eu entrei para pegar alguma coisa. E quando entrei, me veio um impulso dentro de mim: liga para fulano de tal, um pastor, amigo meu.
Nós, os homens, diferente das mulheres, somos um pouco menos sociáveis. A gente não liga só para dar um alô, para perguntar como é que tá. A coisa tem que ter um propósito. Às vezes ligar por quê? Aquele negócio tá dentro. Liga. Eu já sabia, já tinha aquela suspeita, isso não é normal. Passei a mão no telefone, liguei pro fulano. Ele atende do outro lado, que surpresa você me ligando. Falei, pois eu tô tão surpreso quanto você. Porque nem eu sabia porque eu tava ligando. Não comecei, liguei para saber como você tá. Eu também tava tão surpreso quanto ele. Mas na hora que ele atendeu e falou isso. Lembra que eu falei do movimento do jogo de dama ou de xadrez? Deus fala um movimento, você tem que fazer outro. O testemunho interior veio mais forte com clareza. Pergunta se ele acabou de orar pedindo uma provisão de 3 mil reais. E agora eu tinha algo mais claro e mais forte. Eu falei, por acaso, você orou a Deus pedindo uma provisão de 3 mil reais? Silêncio do outro lado da linha, e depois uma voz emocionada disse, eu tinha acabado de fazer a oração quando o telefone tocou. Nesse momento eu sabia que era Deus. Até então estou suspeitando que Deus vai me usar como um sinal, uma confirmação de que ouvi a oração dele. E aquele testemunho interior vem de novo e diz, pega a conta dele e transfere os 3 mil. A minha vontade era dizer, pediu para você, não para mim, o que é que eu tenho a ver com isso? Mas essa altura do campeonato, eu sei que eu não tenho como saber que ele orou pedindo 3 mil. Eu sei que eu não tinha como acertar o timing tão preciso e o valor e o que era a oração. Nessa altura do campeonato tenho mais dúvida que é Deus. Falei, me passa seu número de conta que eu vou transferir os 3 mil. Ele do outro lado da linha disse, o que é que você tem a ver com isso? Falei, estava pensando a mesma coisa, criatura. Ele falou, mas me responda. Eu falei para ele, me responda. Eu tinha como saber que você tinha orado e exatamente o que você tinha orado? Ele falou, não. Eu falei, pois a mesma voz que me mandou te ligar, e você sabe que raramente eu ligo sem um motivo muito específico, a mesma voz me disse que você orou e pediu, e essa voz está mandando eu pegar o número de conta. Você quer brigar com ela? Ele falou, anota aí. Um dia eu estava contando essa história e o irmão gritou, anota minha conta. Eu falei, vai orar primeiro para Deus mandar. Folgado. Antes que alguém se antecipe a brincadeira, matamos na raiz já agora. Queridos, nós podemos viver isso. Agora, pastor, se o senhor liga e não acontece nada, pelo menos eu tinha um amigo feliz que eu liguei. Só tem um jeito de saber, obedecendo esse impulso interiores. Quem está entendendo, diga amém. À medida que a gente vai vivendo esse nível de direcionamento simples, às vezes é algo que de repente você não para pensar assim, é o Espírito Santo. Mas vamos falar sério, você falou mal de alguém, algo está te incomodando depois, não deveria ter agido isso. Você acha que o diabo está querendo que você se arrependa de algo errado? Você está lá cheio de razão, tentando provar que não, que você fez certo, que você está certo. Mas aquilo ainda continua te incomodando. Agora você imagina se a gente leva isso em conta. João escreve e diz, vós tendes a unção do santo, e todos tendes conhecimento. Não tendes necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do santo que está em vós é verdadeira, vos ensina todas as coisas. Nós mostramos semana passada que eles simplesmente juntavam os novos convertidos num ambiente onde eles não tinham background, né, de culto a Deus, de conhecimento bíblico, davam um gás em alguns meses e simplesmente deixavam aquele grupo para ir plantar igreja em outra cidade. Eles não tinham pastor, não tinham Bíblia, não tinham um local de reunião, mas eles tinham um ensino muito mais acurado e profundo que nós temos sobre viver debaixo da liderança do Espírito Santo. Sabe, querido, muitas vezes, ou porque nós colocamos a expectativa de que Deus fala tem que ser uma coisa muito contundente, exagerada, e mistificamos o que deveria ser simples, ou porque mesmo entendendo a simplicidade, nós paramos de corresponder, nós não vamos crescer nessa área. Mas se nós aprendemos a atender a voz e o impulso do Espírito Santo, eu acredito que nós vamos sendo promovidos para níveis diferentes desse direcionamento da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos um treinamento todo dia. Viver a liderança do Espírito Santo não é algo que está restrito a um culto, a um momento devocional, a uma reunião da célula. Apesar que em todos esses ambientes você também pode ter experiência. Todo dia um irmão falou para mim, pastor, estava andando na rua. De repente eu olhei para um cara, mas me deu vontade de orar com ele. Era um negócio assim, forte. E eu já estou esperando o testemunho. Falei, e aí? Falei, pastor, nem conheço o cara. Falei, devo estar maluco. Eu falei, muito boa essa história sua. Eu falei, qual o problema de você parar e oferecer a oração? E se ele não quiser? Eu falei, você pede perdão e vai embora. Aí eu perguntei, e se ele quiser? Se tem 50% de chance de dar errado e 50% dar certo, você acredita mais na chance de dar errado? Eu falei, a única forma de você descobrir se esses impulsos têm algo de Deus ou não, é checando. Até porque, gente, o profético às vezes tem algo muito subjetivo. Muitas vezes você tem percepções que elas não são detalhadas, não dá para tirar conclusões demais. Mas nós podemos aprender a checar essas coisas.